Olá, olá, sejam super bem-vindos a mais um bate-papo de lojista para lojista. Essa é a nossa 31ª aula do projeto Moda Lucrativa, onde eu ajudo lojistas de moda a adicionarem 10 mil ou mais por mês no faturamento da loja com picos de vendas estratégicos. Então, hoje o bate-papo é um tema muito interessante, super relevante, que muitas lojistas sempre falam comigo. Ah, Michele, mas eu nunca tenho tempo para cuidar da minha loja. Parece que o tempo está passando mais rápido do que tudo. Eu não estou conseguindo. Então, quando eu falo, né? Você tem que ter um tempo, principalmente, para cuidar do marketing da sua loja, aquele que vai trazer o fluxo de clientes e fazer ele acontecer de verdade na sua loja. Então, hoje eu vou falar sobre exatamente como que você vai usar o seu tempo a favor das vendas e não contra as vendas. Isso é muito importante. Fique até o final, porque eu tenho certeza que vai abrir muito a sua cabeça quanto a usar estratégias para aproveitar melhor esse tempo. Então, hoje, o que que você vai ver nesse bate-papo? Vou compartilhar para que vocês possam acompanhar de uma forma, né? De uma forma mais clara, de uma forma bem explicativa, bem visual, para fazer ficar mais fácil. Então, o nosso tema é faça isso antes que o tempo acabe e as vendas também. E o que que nós vamos ver hoje nesse bate-papo? Esse bate-papo vai mostrar o que que está roubando o seu tempo. O que que você está fazendo que realmente não está dando conta de priorizar as ações para aumentar as suas vendas? O que está te impedindo de vender mais? Não vai ser a falta de tempo, tá? Mas sim a forma que você está usando ele. Então, nesse bate-papo, você vai entender como que organiza a sua rotina para que seja mais leve, para que seja mais estratégica, para que realmente as vendas aconteçam todos os dias, para que você cuide melhor de trazer clientes, de fazer o marketing verdadeiro da sua loja de moda. Mesmo que você trabalhe sozinha, mesmo que pareça impossível, hoje você vai entender que realmente é possível sim. E eu vou te mostrar exatamente o que está roubando esse tempo e fazendo as vendas travarem. Como que nós vamos planejar o dia da loja para esse tempo gerar resultado? Como que você vai divulgar a sua loja de forma mais constante para ter esse fluxo melhor e maior para, claro, garantir vendas todos os dias. Então, hoje, gente, depois do bate-papo, eu quero que você saia entendendo como que você vai transformar essa correria em consistência. Como que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? E para que essa consistência te traga lucro de verdade. Então, o tempo, ele passa do mesmo jeito, né? Só que para quem tem um método, para quem tem um processo, ele faz esse tempo trabalhar a favor das vendas. Vamos focar, vamos entender o que que realmente pode estar roubando esse tempo. Como que nós vamos fazer para realmente transformar essa consistência, essa correria em consistência, consistência em lucro, tá? Bom, eu falo tudo isso, gente, porque eu já tive exatamente onde você está hoje. Eu sei o que é acordar cedo, abrir a loja, organizar a loja, né? Limpar, organizar, atender cliente, atender um fornecedor ou resolver algum pedido que ficou pendente, cuidar desse estoque, pagar conta, pensar no que eu vou postar. E no final do dia a gente fala assim: meu Deus, o tempo evaporou. Nossa, eu lembro muito dessa fase. Eu fazia tudo realmente, tá, gente? Mas parecia que nada fazia a loja andar. O dia passava voando, o resultado não aparecia e eu ficava desesperada. Sempre eu achava que, puxa vida, o dia deveria ter mais horas. Essa era a minha percepção. Só que algo mudou a minha forma de trabalhar e também os meus resultados. E eu aí entendi que a gente precisa o quê? Não é fazer mais, mas é a gente fazer da maneira certa. Então, não é ter mais horas, mas a gente tem ter um método que faça o tempo render para as vendas acontecerem de verdade. Então, hoje é isso que eu vou conversar com vocês, tá? É isso que eu vou mostrar. E eu lembro bem direitinho, né, gente? Tinha dia que eu chegava na loja,
parecia que o relógio corria realmente contra mim. Então, fazia tudo, arrumava tudo, abria a loja, arrumava vitrine, atendia cliente, resolvia troca, respondia fornecedor, mas aí, quando eu parava para respirar, já era o quê? Tarde, já estava na hora de fechar a loja. E o que que eu pensava? Meu Deus do céu! O dia passou, eu não consegui nem postar nada na minha loja. Eu não consegui fazer esse marketing que é tão importante, que é fundamental para trazer clientes na minha loja. E dava aquela sensação de que, puxa vida, eu estou me esforçando tanto, eu estou, né, me dedicando tanto, mas o resultado não vem. Nossa, gente, é tão angustiante, é tão pavoroso isso. E eu achava que era o quê? Que era falta de tempo. Só que eu demorei a perceber que não era essa falta de tempo. O problema era a forma como que eu estava usando esse tempo de forma assertiva. Eu estava sempre ocupada, eu estava sempre cansada, mas não estava sendo realmente produtiva na minha loja. Eu passava sempre resolvendo as urgências, as emergências, mas nada que fazia a loja crescer, eu falava que dava tempo, né? Então, olha como que era complicado. Eu percebi, aí eu falei assim, puxa vida, mas eu estou vivendo apagando incêndio, gente. Peraí, eu não posso viver assim, não. Tá pesado, tá cansativo. E eu reagia àquilo que acontecia. Eu não agia com a intenção. Então, quando eu comecei a organizar a minha rotina, a colocar um passo a passo do que eu ia fazer no meu dia, naquele dia específico, eu falei assim, puxa vida, eu acho que é aí que é o caminho. Então, eu passei a me planejar nas minhas postagens, pensar nas campanhas que eu tinha que fazer, que horas que eu iria marcar com o representante que era mais interessante para mim, um horário que fosse mais tranquilo, como que eu ia fazer meu orçamento de compras, o dia que eu ia sentar para programar esse orçamento, quando eu ia às compras, eu tinha que ter um tempo para eu anotar tudo aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter mais organização, programar melhor a minha rotina, para eu conseguir acompanhar as metas da semana, se elas estavam sendo batidas, para eu poder saber, né, quanto falta para a gente vender ali naquela semana, que estratégia que nós vamos usar, mas tudo programado e não no apaga-incêndio igual eu estava fazendo, né? E aí, gente, quando eu comecei a organizar essa minha rotina, eu comecei a ver que as vendas começaram a responder. Então, o marketing ele passou a ser algo que trazia resultado e não mais um peso como eu achava que era, tá? A gente sempre acha, né? Nossa, tem que postar, tem que fazer isso, fazer campanhas, mas a gente pensa que é pesado quando a gente não tem essa estratégia, não tem isso definido. Então, eu quero que você também entenda que quem não planeja o tempo vive correndo atrás do prejuízo. E essa verdade, gente, eu gosto de trazer, mas ela é difícil a gente ouvir isso, né? Quem não planeja o tempo e vive correndo atrás do prejuízo, ela é necessário trazer isso para vocês. Porque no varejo, quando a gente não tem planejamento, a gente fica para trás. A falta de planejamento não é só um inconveniente. Ela é o quê? É aquele caminho para a gente perder as oportunidades, para a gente perder clientes, para a gente perder dinheiro. Então, quem aprende a usar o tempo com método vai começar a viver de resultados. Olha que maravilha, é aquilo que a gente sempre deseja, não é isso? Ter resultados para a nossa loja. Então, bora lá para a gente poder falar sobre alguns pontos e verdades que eu trago para vocês, porque já que você entendeu que o problema não é tempo, eu vou trazer 3 verdades que mudaram a minha forma de lidar com a rotina da loja e que pode ser que também vai ajudar você a mudar a sua, tá? Então, quando eu trago aqui as 3 verdades, eu gosto de primeiro falar para vocês que o problema não é a falta de tempo, mas sim a nossa falta de prioridade. Nós temos todos nós, né, os lojistas que estão tendo resultado, como aqueles que não estão tendo, nós temos 24 horas no nosso dia. Só que a diferença daqueles que estão vendendo é que o quê? Eles não estão sofrendo com essa falta de tempo. Eles estão preparados para ter uma organização do seu tempo e priorizá-lo. Então, quando a gente define as nossas prioridades de maneira clara, de maneira bem pontual, nós descobrimos que a gente tem tempo sim. Só que a gente fica gastando esse tempo
com coisas que muitas vezes não importa, não vai trazer resultados. É aquele apagar incêndio, aquela loucura do corre-corre do dia a dia, mas que não vai gerar dinheiro no final do mês. Tá? Então, a maioria dos lojistas, o que que acontece? A maioria, tá, gente? A maioria reclama para mim que, Michele, eu acordo né, todo dia, naquela confusão, já vou para a loja rápido, ali eu já tenho que fazer mil coisas, mas o quê? Não sabe o que que realmente é prioridade para o dia. Então, quando a gente define o que que é importante, o que que eu vou priorizar? Quando eu faço isso, tudo vai virar urgente para mim. Então, o dia no modo correria, ele passa de parar, né? Desistir. A gente começa a focar realmente no que vai importar. Então, o cliente às vezes chama, o fornecedor liga, a vendedora às vezes está precisando de ajuda. E a gente acaba deixando tudo para depois, porque exatamente a gente quer fazer somente quando der. E essa é a diferença das pessoas que têm resultados daquelas Posso falar? real. Agora não, né? Bom, então quando eu falo também sobre não fazer o marketing quando só sobrar tempo, é por quê, gente? Porque o marketing é o que faz o cliente lembrar que a gente existe. É ele que coloca o cliente para dentro da nossa loja, ele que mostra os produtos que nós temos, é ele que faz o cliente desejar as mercadorias que nós temos dentro da nossa loja. Então, ele faz o cliente entrar, o cliente desejar e melhor ainda, o cliente da gente comprar. Então, sem marketing, a nossa loja pode estar maravilhosa, cheia de peças lindas, incríveis aí, mas vai continuar vazia, tanto de clientes quanto de resultados. Porque ninguém, gente, compra o que não vê. Isso tem que ficar muito claro. Nós não compramos aquilo que a gente não vê. Então, por isso que o problema não é falta de tempo, mas é falta de prioridade. Então, nós precisamos parar de apagar incêndios. Vamos prevenir problemas? Vamos identificar o que que é a tarefa que eu preciso fazer hoje para gerar vendas? Qual que é aquela atividade que me ocupa muito tempo que eu posso delegar? Qual que é aquela atividade que eu às vezes faço, mas que não me traz o retorno que eu preciso? Por que que eu preciso ter isso em mente? Para que eu tenha essas prioridades sendo feitas, sendo realizadas. Então, não é falta de tempo, é falta de foco. Então, quando eu sei o que que é prioridade, a gente manda no tempo. E não o contrário, né? O tempo não vai mandar na gente. Olha que virada que é de chave quando a gente tem essas prioridades. Então, eu atendo muitas lojistas, muitas, 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 mas a maioria fala a mesma coisa. Michele, eu sei que é importante o marketing, eu entendo que eu preciso de postar, que eu preciso aparecer, que eu preciso fazer campanhas de vendas na loja física e no digital, mas eu não tenho tempo para fazer isso, não. Não tem tempo. Então, quando eu peço para ela falar comigo, peraí, como que é o seu dia a dia? Como que você faz? Aí ela fala: olha, eu chego na loja, já chego no corre-corre, eu abro a loja, eu começo a limpar, organizar a arara, olhar peças que estão ali no balcão que eu preciso guardar no estoque, eu tenho que responder mensagem do cliente, eu tenho que tentar buscar algum fornecedor de alguma peça que está faltando, eu preciso resolver uma troca que às vezes aparece ali, uma reclamação de cliente que a blusa está descosturando, eu preciso conversar com o fornecedor, gente. Eu preciso fazer de tudo um pouco, mas só quando eu vejo, o dia meu acabou. Só que aí o que que acontece? Momento nenhum, a lojista parou para gravar um stories, para poder apresentar um produto, para poder fazer uma estratégia de campanhas para a semana, para chamar cliente pelo nome, para reativar clientes que não vão na loja há mais de 30 dias. Então, eu pergunto, será mesmo que nós estamos com falta de tempo? Ou será que nós não estamos tendo foco naquilo que traz dinheiro para dentro da nossa loja? Então, quando a gente entende isso, a gente fala assim: puxa vida, realmente o marketing não é perda de tempo. É ele que faz o cliente lembrar da gente. É ele que faz o cliente querer e desejar os nossos produtos. Então, o erro gravíssimo da maioria das lojistas é que ela está gastando tempo mantendo a loja viva, mas não usando o tempo para fazer a loja crescer.
Olha que diferença. Como que a gente está aí? Eu estou tendo tempo a meu favor ou eu estou deixando esse tempo passar? Só mantendo a loja. Então, essa é a primeira verdade, tá, gente? Que o problema não é a falta de tempo, mas é a falta nossa de prioridade. A segunda verdade que eu trago para vocês é que a falta de rotina é o que está roubando as vendas da nossa loja. É isso mesmo, tá? Rotina, gente. Rotina não é prisão. Rotina é aquilo que vai trazer transformar a nossa bagunça, a nossa ansiedade em resultados. É fazer com que a gente pare de viver apagando fogo, apagando os incêndios aí, para a gente começar a construir resultados. Isso é que tem rotina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo das minhas lojas, tá? Nós temos um planejamento sobre metas mensais e essas metas mensais nós temos elas semanalmente. Ou seja, tudo é com estratégia, tudo é observando, analisando dados anteriores de venda, de períodos anteriores, dados de movimento do comércio local e atual, como está, de sazonalidade, tem festa em alguma cidade, ou não vai ter, ou eu preciso gerar aquele movimento. Então, tudo é planejado, tudo é orquestrado para que eu consiga trazer fluxo de clientes, buscando tanto no físico quanto também no digital. Por quê? Porque se eu não tenho essa rotina, eu acabo me perdendo. E aí, quando eu comecei a fazer essa rotina, a planejar o que vai ser feito, inclusive as minhas postagens, parou o quê? Eu parei de sofrer, porque o meu Instagram começou a rodar com uma frequência, com uma constância, sem mais sofrimentos. Então a gente já sabe o que vai gravar, o que nós vamos postar. A gente já tem os scripts montados. Por quê? Porque nós temos uma reunião para poder montar esse planejamento, sentar, programar e executar. Então, o tempo nós usamos a nosso favor e não contra, né, os resultados da nossa loja. E aí eu falo que a rotina ela não tira a nossa liberdade, tá? Pelo contrário, a rotina ela traz uma leveza. Então, vamos pegar aí um dia, vamos imaginar, olha, a minha terça-feira pela manhã é mais tranquila. Tá, tem terça-feira que é mais tranquila, beleza. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso programar de, pela parte da manhã, eu ficar 40 minutos planejando como que vai ser a próxima semana, porque a gente tem que trabalhar com um tempo, né, gente? Então, o que que eu vou fazer na próxima semana para minha campanha de vendas? Que campanha de vendas que eu vou fazer? Qual estratégia que eu vou usar? Ou que produto eu vou evidenciar? Não significa desconto, tá? Por favor. Nós vamos entender o que que eu preciso evidenciar para poder o giro acontecer mais rápido. Como que eu estou fazendo isso? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um café da tarde, eu vou fazer um cashback para cliente, em dobro, por exemplo, eu vou fazer um varal premiado. O que que eu vou fazer para trazer e para reter pessoas na minha loja? Então, gente, eu preciso ter esse horário fixo para eu conseguir fazer a minha programação. Eu tenho que semana que vem eu tenho que ir um showroom. Beleza. Então se programe. Anote o que que você tem que comprar e seja bem específica sobre o que que faz você ir a esse showroom. Qual o valor que você pode gastar? Tudo isso é planejamento, é rotina, tem que ter para poder você ter resultados e colher resultados lá na frente. Então, quando a gente faz isso, a gente vai ver quanto que as coisas fluem com menos esforço. Muito menos. Isso é muito importante. E aí eu trago a terceira verdade para vocês, que o tempo não volta, mas os resultados eles voltam quando a gente muda o jeito de usá-lo. Olha que como que é forte isso, né? Essa verdade é forte. O tempo não volta, mas os resultados voltam quando você muda o jeito de usar. Então, sabe aquela sensação de, ai meu Deus, trabalhei o dia inteiro e não vendi nada? Então, ela só existe quando o seu esforço está indo para o lugar errado. Se seu dia está cheio, mas está vazio de resultado, é porque o seu tempo está sendo gasto e não investido. Olha a diferença, gasto
Se você está gastando tempo e não investindo no tempo que você tem. Olha qual que é a sua prioridade aí, gastar o tempo ou investir o tempo. Então, quando você começa a usar o tempo para aquilo que realmente faz sentido, para aquilo que importa, que é treinar a equipe ou treinar, Michelle, eu só tenho um ajudante meio horário, mas você precisa treinar esse ajudante. Você precisa preparar a sua campanha. O que é que eu vou fazer? Qual que é o evento que vai acontecer esse mês? Que seja por semana, que seja uma vez no mês, mas você tem que ter essa programação. Como que eu vou? O que que eu vou postar no feed? Qual que é o material que eu quero trazer? Eu quero trazer uma dica? Eu quero ensinar a minha cliente sobre algum assunto específico que eu tenho conhecimento? Como que é o meu relacionamento com o cliente? Eu estou precisando de ter um vínculo maior, principalmente no pós-venda? Então, quando eu tenho clareza, o tempo vai começar a trabalhar para mim. E aí, gente, uma coisa que eu falo, você tem que entender que hoje você tem que ter até prioridade para aparecer nas suas redes sociais. Porque o nosso digital é também a nossa vitrine. Então, se a nossa loja não aparece, não está ali marcando presença todos os dias, ela vai estar invisível para o cliente. E a loja que é invisível, ela não vende, ela não fatura, ela não te dá resultado no final do mês. Olha como que você vai programar de aparecer. O que que você vai fazer? Então, eu, por exemplo, tenho uma mentorada minha, a Jéssica, que ela falava assim: Michelle, eu não tenho tempo para nada. E aí a gente começou a montar uma rotina simples para ela. Então, 30 minutos por dia só para ela cuidar do Instagram. E ela começou a ter uma frequência de postagem. Ela começou a ver, puxa vida, bastidores o pessoal gosta. Quando eu apresento o produto e mostro os detalhes, as pessoas gostam. Ela começou a trazer aquilo que a sua audiência gostava. Ela começou a entender cada vez mais, principalmente porque ela abria uma live a cada 15 dias. Depois ela passou a ser até semanal. Porque com isso ela começava a entender melhor e aproximar cada vez mais do seu público. Então, gente, o resultado vem? Vem. E a Jéssica fala: Nossa, Michelle, foi um mês diferente de faturamento. Por quê? Porque eu usei o tempo a meu favor e não contra mim. A diferença. Resultado, dinheiro em caixa. É isso que a gente precisa. Então, não é sobre ter mais tempo, mas é a gente ter mais direção. Como que está a sua direção aí? Como que você está usando? Porque tempo sem direção vira o quê? Corre, corre. Não é assim? Mas o tempo, quando a gente direciona ele, ele vai gerar o quê? Vendas, resultados, dinheiro, a nossa liberdade financeira que a gente quer tanto. Não é assim? Então é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu gosto muito dessa frase aqui: quem não tem tempo para planejar, vai precisar de tempo para consertar. Então, como que está isso aí? Você está tendo tempo para planejar ou você vai precisar de ter tempo para consertar? Gente, no varejo nosso, o conserto sempre custa muito caro, tá? Custa cliente, custa energia, custa venda, e a gente não pode ter isso, né? A gente não precisa de gastar esse tempo com isso. Então, o conserto sempre custa muito mais caro. Cada hora investida em planejamento vai economizar dias de trabalho. Cada minuto que a gente dedica à organização vai multiplicar os nossos resultados. Então eu sempre falo, olha, tá aí, tá nas suas mãos a sua escolha. Você quer gastar tempo planejando agora ou você quer gastar mais tempo e dinheiro consertando depois? O que que você quer fazer na sua loja? Então, aqui, né, agora eu quero mostrar para vocês que nesse bate-papo, então, eu mostrei para vocês, falei sobre o que muito incomoda os lojistas, que é aquela sensação de que o dia voa, que nunca sobra tempo, que eu nunca consigo fazer o marketing da minha loja. E aí eu te mostrei as três verdades, que é o problema não é tempo, é a falta de prioridade, ou seja, se você não definir o que é importante, você vai viver apagando incêndio. E o marketing não é só quando der, é o que faz o cliente estar sempre indo até a sua loja, sempre desejando os seus produtos, sempre comprando de você. A segunda verdade que eu trago, que a falta de rotina é o que está roubando suas vendas. Então, rotina, gente, não é prisão, né? Deixei claro isso, é liberdade.
Então, quando a gente organiza a nossa semana, quando nós fazemos o nosso planejamento, o nosso marketing flui, o nosso resultado começa a acontecer. E a terceira verdade é que o tempo não volta, mas o resultado vem quando você muda o jeito de usar o seu tempo. Então, quem gasta tempo com as coisas certas vai colher lucro. Porque tempo, quando não tem uma direção, vira correria. Mas quando a gente tem esse direcionamento, nós vamos colher resultados. Então, isso é a essência desse bate-papo. Entender isso, entender a prioridade do seu tempo. Para onde está indo a prioridade do seu tempo? Ou não está tendo prioridade nenhuma? Então, quando eu falo sobre isso, né, eu falo que a grande virada é você entender realmente que não é ter mais tempo, é usar esse tempo certo para fazer as coisas certas acontecerem. Todos nós temos tempo, não é assim? Todos nós temos tempo. Só que o que é que a gente está fazendo com esse tempo que a gente tem? Então, quando a gente aprende a usá-lo com, com método, né? Com estratégia, esse tempo vai começar a trabalhar a favor do nosso negócio. Vai trabalhar a favor das nossas vendas. Vai trabalhar através dos nossos resultados e não contra a gente. Vamos pensar de forma mais estratégica nesse tempo que a gente está tendo. O que eu estou fazendo? Tá? E antes de encerrar esse bate-papo de hoje, das 3 verdades que eu te mostrei, eu quero te convidar para já estar na próxima aula, porque para eu falo que continuar, né, nesse nosso, comigo aqui nas terças-feiras, já é um passo muito importante para você ter uma loja mais lucrativa. E na próxima aula eu vou mostrar para você como transformar essa presença digital em lucro. Então, vamos dar esse próximo passo, né? Se você já entendeu a importância da rotina, da organização, agora é muito importante você também transformar a sua presença digital em lucro. Não adianta só estar nas redes sociais só por estar, né? Nós temos que ter o quê? Resultados. A gente tem que trazer cliente. Temos que converter as vendas desses clientes. Então, nós vamos entender nessa próxima aula como que nós vamos montar campanhas simples, poderosas, para trazer resultado rápido para a nossa loja. Ah, Michelle, mas eu não tenho equipe grande, mesmo que você seja sozinho, tá? Ou até às vezes, o tempo está muito escasso. Eu vou te ajudar de forma estratégica, a montar isso aí. Então, deixa anotado, porque terça-feira que vem, também às 19h29, eu vou te esperar nesse encontro incrível e que geralmente traz umas viradas de chave aí. E o segundo convite que eu tenho para fazer, que é mais especial, é que se você ainda não fez o diagnóstico individual da sua loja, é só você clicar no link da bio, para você pedir esse diagnóstico. Gente, é um momento que eu falo que você olha para dentro da sua loja e o que pode estar travando as suas vendas. Aqueles pontos cegos que sozinho a gente não consegue enxergar. Sabe aqueles pontos cegos que está te travando? Então, ou eu ou alguém da minha equipe, né? Nós vamos entrar em contato com você, vamos te mostrar exatamente por onde que você vai começar para ver esse dinheiro entrar de verdade na loja. É gratuito, tá? É um diagnóstico gratuito, só que precisa de um agendamento, e ele é realmente essa oportunidade para você parar de adivinhar o que está errado e começar a agir com mais clareza dentro da sua loja. Isso é muito importante, né? A clareza, para a gente ter objetividade. Então, se você sente que o tempo está passando aí, que as vendas não estão acompanhando esse tempo, está mais do que na hora de agir. Então, clica lá no link da bio e já garanta um horário para eu e minha equipe estarmos fazendo esse diagnóstico com você, tá? Outro detalhe, você que está assistindo aqui no YouTube, gente, segue, né? Segue esse canal, já curte para poder você estar sempre acompanhando e recebendo esses vídeos que eu posto, tá bom? É muito importante também que você compartilhe com outras lojistas e convide outras lojistas a estarem conosco nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que algum insight muito bom você tira dessas aulas. E aí, a minha mensagem final que eu tenho para vocês é que o tempo vai passar de qualquer jeito. Isso é fato, né? Só que
a gente escolhe como que nós vamos fazer com esse tempo. O que que eu vou fazer com esse tempo? Então, quem usa o tempo com método, usa esse tempo para vender. Então, é a hora mesmo da gente trazer, transformar a nossa rotina em resultado. É a gente fazer esse tempo trabalhar a nosso favor e não contra o objetivo que nós temos de trazer mais resultados para a nossa loja. Esse, então, foi esse nosso bate-papo de lojista para lojista. Espero te ver na próxima aula e, se fizer sentido para você, agenda seu diagnóstico também. E convide outras lojistas para estarem conosco também. Até lá, nos vemos na próxima terça. E atenção, no chat tem também uma pesquisa rapidinha para você preencher. E eu vou deixar aberto aqui, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Podem deixar aí as perguntas que eu vou estar respondendo para vocês, respondendo essas perguntas com vocês, tá bom? Se você não estiver conseguindo abrir o chat aí, gente, tenta aí, tá? Ó, Simone, obrigada. Obrigada a você, Simone. Que bom que você curtiu, né, esse bate-papo. Espero encontrá-la novamente na próxima terça. Já chama aquela outra amiga lojista para estar conosco. Se fez sentido para você, se você puder compartilhar esse projeto nosso do Módulo Criativo, é exatamente para ajudar mais lojistas a saírem desse sufoco, a terem, né, uma loja que tem resultado de verdade. É muito importante. É uma comunidade. Eu falo que eu gosto muito de estar sempre com os lojistas, porque o que eu vivencio pode trazer algum insight para você, mas o que você vivencia pode me ajudar também nas minhas lojas. Então, é uma troca muito gostosa de se fazer. Sempre é muito bom, né? Isso é muito legal. Então, preencha aí, por gentileza, para que eu possa realmente trazer esses bate-papos bem pontuais para que você consiga trazer um resultado cada vez melhor e maior na sua loja. Tá bom? Nos vemos na próxima terça. Espero realmente, né, que algum insight tenha tido aí para você tenha tido algum insight, tá bom? Beijos!